E essa é uma resposta muito complexa. Eu precisaria de um time aqui de médicos e de pessoas, de fisioterapeutas para me ajudar a responder, terapeuta ocupacional. Porque, assim, o prognóstico de uma determinada lesão, ela vai muito de acordo com fatores biológicos da lesão. Então, por exemplo, se lesionou uma parte da medula que coordena os movimentos daqui para baixo e daí lesionou. Mas não é porque lesionou que a gente não vai estimular. Então, acho que essa que é a grande questão da reabilitação. Mesmo se o prognóstico, digamos que for, ela não vai voltar a andar pela lesão que ela teve, a gente não pode deixar ela, então vai deixar numa cama. De jeito nenhum. A gente vai sim estimular, a gente vai reabilitar. Até porque precisa fazer trocas posturais, que a gente chama, que é deixar a pessoa em posturas diferentes do que ela sempre fica. Que é, no caso, sentada, né, na cadeira de rodas. Então, a gente precisa fazer esse tipo de trabalho. Agora, eu não sei te responder assim, eu acho que não é uma questão... de todos os casos. Tem casos, assim, que progridem muito bem. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O pessoal que teve AVC e que ficou com hemiparesia, que é essa questão da dificuldade de locomoção de um dos lados do corpo, muitas pessoas ficam com o braço muito rígido. E aí perdem bastante a locomoção, quase toda. E essa rigidez vem depois do acidente? Isso, da questão. É por conta do AVC. É uma sequela, digamos, ali do AVC. E daí a gente faz fisioterapia, né? Os fisioterapeutas e os médicos fazem as condutas, a terapia ocupacional também, bastante essa questão de entender o que a pessoa faz no dia a dia para estimular o uso do braço. Muitas pessoas têm uma melhora muito boa, só que algumas pessoas têm uma melhora até certo ponto, outras vão um pouco além. Então é muito individual, assim, tem a questão biológica da lesão, mas também tem a questão individual. Cada corpo tem questão de idade, tem questão de estímulo. Reabilitação é muita repetição. Então, a gente precisa ter uma rotina de fazer exercício, repetir, descansar, estimular a coisa certa. Não é qualquer exercício, tem um exercício recomendado para aquela pessoa. Tiver fisioterapeuta e tudo. Isso. Então, é muito variável, sabe? E você já pegou algum caso de alguém que... É porque eu imagino que a vida da pessoa muda completamente. Não precisamos pensar muito para isso. Mas as relações, falando da psicologia aqui, existe algum caso do tipo assim, separação pós-acidente, a coisa mudou, não sei mais o que eu sinto por você? Existe. Bastante. Bastante. Muito difícil, né? Muito Sim. difícil porque eu acho que é uma coisa importante de pensar assim, que talvez as duas partes também sofram, sabe? Às vezes a pessoa que ficou, por exemplo, o cônjuge, não vou falar homem ou mulher, o cônjuge, né? A esposa, o esposo, se viu numa situação que não conseguiu aguentar ou não conseguiu elaborar aquela deficiência do parceiro, da parceira, e aí não consegue aguentar e realmente não fica. E aí a pessoa que fica, né? Que adquiriu a deficiência e fica sem o parceiro ou a parceira é muito dolorido. Então a gente também aborda isso, a gente acolhe, né? Ajuda a pessoa a acolher esses sentimentos, porque não é fácil. A gente fortalece rede de apoio. Então, se aconteceu isso, infelizmente, a gente vai fortalecer outras redes. E aí que entra também a questão de participação e inclusão social. Dentro do centro de reabilitação, assim, Yuri, uma coisa muito legal é que eles criam como se fosse uma comunidade. Porque entra a parte de representatividade. Eu acho isso, inclusive, um ponto muito importante, porque imagina você aqui, se você nunca tivesse visto um homem branco na sua vida. Você ia ficar, como assim, né? Ia achar estranho. É verdade. Você é uma pessoa estranha, como assim? E aí, quando a gente promove essas redes das pessoas com deficiência, é muito interessante, porque elas veem, por exemplo, pessoas que estão ali e estão com sucesso no tratamento, pessoas que não estão com tanto sucesso, mas que estão se esforçando, né, para fazer a reabilitação. Então, cria-se ali... Isso foi muito marcante na minha experiência na residência, porque se cria realmente uma grande comunidade de pessoas que se apoiam, né? Quanto tempo foi a residência? 2 anos. E nesses 2 anos você viu isso aí tudo? 2 anos passa voando, né? Voando. De criança até idoso. E aí, essa rede que se formou, as pessoas que cuidavam também tinham algum tipo de... E mesmo assim davam conta? Conta mais isso aí. Essa questão dos cuidadores, dos familiares. Isso. A gente sempre... Na psicologia, eu vou falar da minha experiência como psicóloga lá. A gente fazia grupos, Yuri. No começo lá, inclusive veio a pandemia, depois algumas coisas mudaram. Mas a gente fazia grupo de cuidadores. Então, não importa se era cuidador formal, aquelas pessoas que a gente contrata para cuidar, ou se eram familiares. A gente juntava essas pessoas e falava sobre a experiência de ser cuidador. De passar a cuidar de uma pessoa, né? Enquanto ela precisa. Então... vinha muita questão, essas pessoas precisam de muito cuidado, muita atenção. Não que as pessoas com deficiência não precisam bastante, inclusive. E a gente fazia esses 2 acompanhamentos. Família, comunidade, que a gente tinha esse cuidado de ver como que era a casa, a rua, o bairro, até a cidade onde morava.
E também a questão do serviço social, que é muito importante, os assistentes sociais, né? Que fazem essa questão também da rede ali do município, da comunidade. E a família e os cuidadores. A gente não tem como fazer reabilitação só com o paciente. A gente precisa fazer de uma perspectiva holística, né, integrativa.